Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Espero que você esteja vendo, ouvindo, amando e vivendo Jesus Cristo. Espero que você esteja pronto para andar um pouco mais nas palavras do apóstolo João sobre o discipulado dos primeiros discípulos de Jesus. Estamos em capítulo 16 do Evangelho segundo João, e eu queria fazer algum comentário e depois ler um trecho um pouco longo, porque vamos terminar capítulo 16 hoje, se Deus permitir. Eu quero que você entre nessa história, eu quero que você pudesse imaginar como teria sido estar com Jesus, ouvindo o que ele está dizendo aqui, logo antes da sua crucificação. Primeira coisa, a velocidade do plano divino está acelerando. Agora está chegando a hora. Nada é acidental. Tudo isso é o perfeito plano da nossa redenção. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está exatamente no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Tudo está acontecendo de acordo com o plano divino que começou antes da criação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e agora ele está chegando no momento mais importante da história da humanidade, talvez até seja a história do universo, porque é tão importante que o caráter de Deus se manifeste aqui no mundo, claramente, para que todas as pessoas podem ter uma oportunidade de sair das trevas e entrar na luz, de sair da história humana sem Deus, que não pode dar certo, não tem jeito como dar certo, e entrar nessa nova vida em Cristo Jesus. Jesus está falando diretamente com seus discípulos. A velocidade está aumentando, a crucificação está chegando, a lamentação está chegando. Os discípulos não estão entendendo isso, mas eles estão no meio desse drama e eles estão sentindo assustados. Entra na história, imagine que você está lá. Agora, vamos ouvir Jesus. Versículo 16, de capítulo 16. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, porque vou para o Pai. E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando eu falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês, discípulos, vocês chorarão e lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria que ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome.
Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volta para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou. Gente, pensa nesse momento. Imagina que você está. Aproxime-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso é a voz da redenção. Isso é a voz de Deus. Isso é o caminho, a verdade e a vida. E somente através do que Ele está fazendo, o que Ele está vivendo e a morte que Ele vai experimentar por nós, morrendo no nosso lugar, Ele já sabe que vai acontecer. Não tem dúvida que vai acontecer. Ele sabe que essa é a hora. Ele diz que o mundo ficaria dividido. O mundo ficaria alegre com a morte dele. Os discípulos ficariam tristes. Ele fala que é como se fosse o nascimento de uma criança. Não tem nada acidental. Quando chega a hora do nascimento da criança, é uma coisa que tem que acontecer, que deveria acontecer, porque a criança foi concebida para nascer. E Jesus veio aqui, nasceu em Belém. E ele estava nascendo com essa data em mente. Isso não é acidental, esse é o plano divino. E para o discípulo é impressionante como é importante a gente escolher em que história vamos viver. Vamos viver na história que duvida de Jesus? Vamos viver na história que nega Jesus? Vamos viver na história que se alegra com a morte de Cristo? Ou a gente vai acreditar, a despeito da nossa dor, a despeito das nossas perguntas? Ele disse: vai chegar uma hora que você não vai perguntar para mim mais. Por quê? Ele está dizendo assim: porque vai ficar tão claro que eu fiz tudo. E não tem mais pergunta. Agora é ter fé. Fé que Deus ouve as orações feitas no meu nome. E fé que meu Pai ama vocês. E vocês podem falar diretamente com Ele. Porque quando você fala no nome de Jesus, você está falando no nome daquele que completou a obra para a nossa redenção. É incrivelmente importante no discipulado que a gente compreenda que ser discípulo de Jesus é sair da história deste mundo e entrar na história divina
que está revelada em Cristo Jesus. Não podemos misturar as duas histórias. A história do mundo, a história do homem perdendo o paraíso e a inundação e os problemas, isso é a história da redenção acontecendo no meio do caos que o pecado gera. Mas quando João Batista viu Jesus, se lembra que ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra-se agora das palavras, como João fala aqui, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Vimos, é um fato já feito. Vimos a sua glória cheia de graça e verdade. O cristão não vive mais da sua própria história. O cristão vive da história de Jesus. Por isso, e isso é extremamente importante a gente meditar e compreender. Jesus disse que a gente tinha que negar nós mesmos. Ele falou que a gente tinha que até odiar a família. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vocês precisam ver em mim a sua nova história. E essa história, a história enraizada no coração de Deus. E foi executado tudo que está acontecendo aqui, que João nos relata, que a gente sabe que aconteceu, para criar uma nova humanidade. Isso é o nascer de novo. Literalmente, ele está usando essa metáfora do nascimento. Tem antes da crucificação e depois da crucificação. Tem antes de Jesus chegar aqui nesse mundo e agora Jesus saindo desse mundo e o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo. A gente que é cristão, nós temos que acordar cada manhã dentro dessa história. E como é que você sabe que você está acordando nessa história? Um ânimo, a alegria, quando você confia em Cristo e faz seus pedidos diretamente para o Pai, crendo que o Pai também ama você e você já sabe que Jesus ama você porque você sabe que Ele morreu na cruz por você. É extremamente importante no discipulado a gente passar esse processo, ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus. Os discípulos estavam nisso, agora vai fechar, agora eles vão viver Jesus, porque depois da crucificação vem a ressurreição. E mais tarde o apóstolo Paulo escreveu, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele fala, fui crucificado com Cristo. Quer dizer, Paulo está dizendo, a minha história agora é a história de Jesus. Então eu pergunto para você, você está vivendo a história da sua própria família? Você está vivendo a história de você mesmo? Você está vivendo a história dessa humanidade que cerca você? Ou você está vivendo Jesus? Tudo que Ele é, tudo que Ele falou, tudo que Ele fez e tudo que Ele ganhou para nós porque Ele venceu o mundo. Qual é a história na qual você está vivendo? Ele está chamando esses discípulos e dizendo, tudo vai mudar. Daqui a pouco você não vai me ver, mas depois você vai me ver de novo, depois da ressurreição. E depois você vai parar de falar perguntas, porque as perguntas são respondidas. E a resposta é Jesus. A realidade é Jesus. O princípio e o fim é Jesus. Jesus em nós é a esperança da glória, porque vivemos no reino da luz. Ele nos tirou das trevas. É lindo o que Jesus é. É lindo o que Ele falou. É lindo como Ele nos amou. E Ele quer que você entregue-se para Ele e depois faça suas petições
no nome dele, na presença do Pai, porque o amor perfeito achou você, incluiu você, curou você, justificou você, salvou você. Isso é nossa história. Isso é nosso discipulado. Que Deus te abençoe. Viva Jesus.